estamos pela graça de Deus, né, mais uma vez, né, e nós vamos ter um tempo agora com a palavra de Deus aberta, porque ela que alimenta a nossa fé, amém? Nós tivemos um evangelicista, foi ótimo, né, falei sobre a cura, pastor Cliff fez uma ótima introdução, viu, Isaac? Você tinha observado a introdução do pastor Cliff na sexta-feira, você que faz a introdução, ele foi bem criativo, resposta de oração, ele foi ótimo, amém? E agora o pastor Cliff vai compartilhar conosco, agora antes de começar, por favor, pastor Cliff. Acho que você passa aí. Bem, bom dia para todos. Bom dia. Olha, hoje de manhã eu quero falar sobre esta móvel aqui, a mesa. A mesa é uma bênção de Deus, sabe? O Geraldo e a Elane, eles compraram várias coisas para este apartamento. Não sei a ordem de compra, mas às vezes a pessoa começa com a geladeira, forno. Cama é primeiro, não é? Cama é primeiro, tem que ter cama. Cama e fogão. Oh, é? Fogão? Comer e dormir. Ele falou, comer e dormir, tá certo. Mas a mesa é muito importante, porque realmente a mesa é lugar de comunhão. Deus fez a mesa para comunhão. Estava assistindo um filme outro dia sobre esta família, e era dia de ações de graça. E todo mundo estava na sala de televisão assistindo jogo de futebol americano, né? Filme americano. Mas teve essa visitante, e não era o hábito dele, hein, de assistir o futebol durante o jantar. Então, ele estava lá na sala de jantar, sentado na mesa, comendo, e a mulher da casa viu e falou, ele está certo. Então, ela desligou o televisão. Isso é um perigo, né? Desligar durante o jogo de futebol. Mas ela fez isso e falou, ok, vamos para a sala de jantar e vamos sentar na mesa, vamos ter a comunhão, né? De dar graças a Deus por tudo que Ele tem dado para eles, né? Neste filme. Então, realmente, isso é o objetivo, né, da mesa, é para ficar juntos, né? Fala de comunhão. Deus tem dado para nós comunhão. Estamos cantando sobre isso hoje, né? O fato que Jesus, né, Ele deu a própria vida para nós, para que possamos ter comunhão com Ele, e daí temos o corpo de Cristo, em que nós podemos ter comunhão uns com os outros. Então, comunhão é primária. E podemos ver isso em 1 João capítulo 1, aqui fala sobre a comunhão. Sem dúvida você conhece estes versículos, nós vamos ler juntos. 1 João capítulo 1, versículo 3 fala: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então aqui está falando sobre nossa comunhão com o Pai e com o Filho e uns com os outros. Então, e isso é tão importante para Deus que, primeiramente, Ele deu uma provisão em que possamos manter essa comunhão com Deus. Isso é no versículo 9, no mesmo capítulo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, isso é a provisão de Deus para renovar essa comunhão que nós temos com Ele, né? É bom para confessar nossos pecados, porque realmente pecado tira a nossa alegria. Porque pecado é uma ação de egoísmo. Estamos andando separados de Deus e perdemos aquela comunhão com Deus. E é interessante que
em algumas igrejas tem uma mesa assim, e essa mesa é chamada a mesa de comunhão. É feita somente para colocar os elementos, né, para dar para o pessoal durante a celebração da comunhão com Deus. Então, vamos olhar 1 Coríntios 11, porque Deus, né, Ele quer não somente comunhão com Ele, mas uns com os outros. Então, como a prática dessa igreja, nós celebramos a comunhão todo domingo, e isso é bom porque aqui em 1 Coríntios 11, versículo 29, fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então isso está falando sobre a união, né? A comunhão entre os irmãos. Se você tem ofendido um irmão, irmã na igreja, antes de tomar o suco e o pão, é sua responsabilidade ir para aquela pessoa e reconciliar-se com aquela pessoa. E por isso, muita pessoa pensa, não, já passou, não vai fazer diferença. Mas realmente é para nos reconciliar com os irmãos, para manter esta comunhão. E Deus leva tão sério que Ele fala, versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Está levando muito a sério que tenha paz, tenha comunhão entre os irmãos, para que a mesa pode ser mantida, que possamos ter aquela comunhão uns com os outros, porque essa mesa realmente a bênção de Deus, que podemos ter, e podemos ver isto, porque Jesus, ele teve aquela ceia, aquela ceia com os discípulos, e conforme a Bíblia, teve uma mesa, era um ponto de comunhão com eles. Vamos olhar Lucas 22. Lucas 22. (21). 22, 21. Fala: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Então, nós claro, não queremos falar sobre o traidor, só queria mostrar que teve uma mesa. E Jesus estava tendo comunhão com todos, até com o traidor. Ele amou até o fim, a Bíblia fala. Ele amou até o fim, não teve parcialidade com Deus. Deus amou Judas, ele amou ele. Então, fala sobre essa comunhão com os discípulos. E versículo 30 fala assim: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então está falando sobre uma mesa do futuro, lá no céu vai ter uma mesa. Não vamos ficar livres da mesa. Você já viu aquele filme, O Paixão de Cristo? E mostra Jesus como um carpinteiro. Viu o que ele fez? Uma mesa. Está escrito lá. Ele está formando, e até eu acho que a mãe dele, Maria, ficou sentada. A mesa. Não sei se era só pela coincidência ou não, mas podemos imaginar que Jesus também era carpinteiro e ele fez muitas mesas. E ele pensa, isso é um lugar de comunhão. Pessoas vão ficar ao redor dessa mesa e vai desfrutar. Então, vamos olhar João 12.
E você lembra o que aconteceu em João 11, né? João 11 era a ressurreição de Lázaro. E ele era já um grande amigo de Lázaro, não foi? Tem Maria, Marta. Falou, Jesus, se você estaria... Não, isso não acontecesse para ele, mas em capítulo 12, ele está de volta. Ele gostou demais de Lázaro, né? E João 12, 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, claro. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele, onde? À mesa. Eles estavam juntos, não. Ele estava conversando, não sei sobre o que, mas estava falando sobre as coisas eternas e as coisas, provavelmente as temporais, sabe? Batendo papo e desfrutando uns aos outros, né? E nem podíamos imaginar a conversa, mas com certeza teve muita alegria, né? Alegria. É interessante como eu estava lendo ontem como pode ser subtema, uma tema menor, né? No livro de Atos é alegria. Tem muitos versículos que falam que os discípulos estavam alegres. Então, os novos crentes, todo mundo está alegre. Então, é interessante como isso acontece. E sabemos que, às vezes, a comida tem a ver com essa alegria. Pessoas ficam alegres com comida. Tem crente, tem comida. Então, o João 15, Jesus falou, eu não chamo vocês servos, mas eu chamo vocês amigos. Então, somos amigos de Cristo e todos nós somos amigos de Cristo. E por isso, Lázaro e Jesus estavam na mesa, comendo, batendo papo, tendo essa comunhão. E isso fala sobre nós também, todos nós. Estamos na mesa com Jesus, uns com os outros. Olha, Atos 2, 42. Atos 2, 42, isto. Você lembra? Pedro pregou e quantas pessoas foram salvas? 3.000. 3.000. Teve muita gente, novos crentes, nossa. E eles, obviamente, eles gostavam de comer juntos. Aqui, 2,42 está escrito, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na partilha do pão e nas orações. E, pessoalmente, eu creio que esta partilha do pão é realmente comendo, ficando juntos. Cada país tem uma comida diferente, né? Interessante. Aqui, o feijão, arroz e batata frita, bife de boi, mas lá na China é uma outra coisa totalmente. Lá na China eu como agrião todo dia, mas depois de passar água fervida. Então é diferente. E eles passam molho de amendoim. Então, eu como isso todo dia lá na China. Eu não como aqui. O agrião fresco eu não gosto. Mas lá na China eu já é a palavra adaptei. Então, esses 3.000 e quanto teve juntando para orar? No capítulo 1. Os 3.000, não? Não, no capítulo 1, quantas pessoas estavam ajuntando para orar? 120. Foi 120. Inclusive Maria, talvez os irmãos de Jesus. Então, sabemos, pelo menos teve 3.120 crentes já pronto para... E fala que estava indo casa em casa. E me lembro de pastor Stevens. Ele fez o rap
e depois o after wrap e outra wrap vai para Dunkin' Donuts, qualquer lugar para só comer e a pessoa fica alegre. E vamos olhar, eu gosto desse versículo aqui, muito bom, muito bem, Atos 14. Atos 14, que Paulo está dando um testemunho sobre Deus. Eu acho esse testemunho para citar o pastor Scholar, é fantástico. Ele falou isso, né? O pastor Scholar falou, fantástico, isso é fantástico. Então, aqui um testemunho sobre Deus. Está falado aqui, está escrito: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos dos seus chuvas e estações frutíferas, enchendo-os vossos corações de fartura e de alegria. 17, 18. Yeah. O quê? 14, 17, 18. 17. 14 e 17. Então, aqui, outras traduções falam a comida, enchendo os vossos corações de comida e de alegria. Você sabe, pessoas hoje em dia têm essa má opinião sobre Deus. Mas Deus é fantástico, hein? Está dando comida, chuva, sol, tudo está crescendo, vai para Montes Claros e tem muita comida. E quer aquela coisa. Piqui. Piqui demais. Piqui todo canto, não é, Isaac? Gosta de piqui? Oh, não. Joel ama. Só o Joel e Tatiane. Eu lembro que Tatiane ela gostava. E tem que saber mastigar direitinho, que aquilo engole e dá problema, certo? Sim. Mas é uma bênção de Deus, né? Quando ficamos comendo essa coisa, ficamos com alegria, menos Isaac. É perigoso. Mas realmente, ontem eu estava, minha mulher fez um almoço fantástico também, e estamos comendo e desfrutando, e deu uma chance para mim falar espiritualmente com minha filha. Eu gostei muito da conversa, ela falando sobre a dificuldade de viver a vida cristã, estava encorajando ela, falando para depender do Espírito Santo no momento de acordar. E então, realmente, a mesa, a comunhão, a comida é uma coisa do início da igreja. E antes disso, claro, né, no Velho Testamento também. E então, mas é bom, né? É bom convidar pessoas para a sua casa ou encontrar num restaurante e faz uma refeição juntos. E nós tivemos essa ênfase lá na China, na igreja, e realmente eu gostei esse encorajamento de fazer isso, para encontrar com pessoas. Mas lá eu convido pessoas para almoçar, jantar comigo, mas enfim, eles pagam. Eu falei, não, eu convidei você. Não, eles querem pagar, então, tudo bem. Amém. Ganha a refeição e a comunhão. Amém? Amém. Onde tem crente tem comida, né? No lugar que. Amém. Ok. Vamos abrir nossas Bíblias, continuar esse tempo aqui de comunhão, pensando um pouco mais também com a palavra de Deus, como o pastor Cliff compartilhou. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, capítulo 4, e vamos orar. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui, ó Pai, de comunhão, torno da mesa do Senhor. Obrigado pela pastor Cliff ter compartilhado mais uma vez. Obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, por cada um aqui presente. Obrigado por aqueles que nos assistem pela internet.
Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, surgindo, ó Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, agora e eternamente. Amém. Filipenses capítulo 4, eu gosto muito de Filipenses, mas aqui no versículo 6, só para nós refletirmos também um pouco sobre isso nessa manhã, né? Está escrito, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas que todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus através da nossa oração, colocando diante do trono da graça todas as coisas que está gerando em nossos corações, na nossa alma, uma ansiedade. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre ansiedade, porque ansiedade é um sentimento muito, por exemplo, de aflição, de agonia, um cuidado extremo consigo mesmo, uma inquietação, uma angústia, né? Então a ansiedade é algo psíquico, né? Psíquico. Isto, aleluia. E muitas das vezes, e muitas das vezes nós não percebemos que estamos ansiosos, porque nasce no mais profundo da nossa alma. É algo que está lá no mais profundo do nosso íntimo, e muitas vezes, né, nós temos problemas, e se não discernirmos, pode gerar até doenças em nossas vidas. Precisamos, né, entender que todos nós estamos suscetíveis a viver ansiosos, a passar por um momento de ansiedade. Talvez uma preocupação traz uma inquietação, e muitos de nós perdemos sono, ficamos agitados, e isso leva muitos a viver angustiados, aflitos, inquietos, né? Estamos sujeitos à ansiedade, e às vezes não percebemos que estamos ansiosos e corremos um sério risco de atrair doenças em nossas vidas. Né? Precisamos aprender a liderar com ansiedade em nossas vidas, para que não venhamos a sofrer no percurso da nossa jornada que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Precisamos aprender a liderar com ansiedade, sabe? Interessante, porque Deus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis, coloca diante de Deus. Sabe, esses dias atrás, essas 2 semanas atrás, um testemunho pessoal, né? Caí aqui na porta de casa, correndo da chuva, né? E meu braço ficou muito inchado, ficou muito roxo, né? De cima até embaixo, no punho. E sabe, uns 3 dias depois eu levantei e olhando aquilo, né? Eu fiquei com medo. E aquilo gerou em meu coração, e eu não percebi de imediato, uma ansiedade. E isso, eu creio que é uma das coisas que nós estamos pesquisando ainda, que gerou um aumento na minha pressão arterial. Aumentou muito. E eu não estava percebendo, não estava discernindo que eu estava ansioso. Por quê? Porque no contexto, nos últimos anos, de ir muitas vezes, diariamente ao hospital, né, e ver também outros testemunhos, pessoas, né, que tiveram um problema no dedo, sabe, necrosou, e a pessoa teve de cortar o braço. Sabe, essas coisas, sabe, eu não percebia, mas estava gerando em meu coração uma ansiedade, uma inquietação, mas para mim estava tudo bem, eu só precisava verificar esse problema, né, e comecei a tomar um anti-inflamatório, comecei a tomar um medicamento receitado pelo médico, e isso fez com que minha pressão arterial aumentasse, e eu fui parar no hospital por 3 vezes na emergência. Mas sabe uma coisa interessante? Eu estava um dia, eu acordei de madrugada, umas 2h30 da manhã um dia, e esse dia eu estava muito inquieto no meu coração. Eu estava rolando para um lado, por outro, depois que eu acordei, né? E
Né? Aí eu levantei e falei, Deus, tem alguma coisa errada, que eu não estou podendo discernir. Aí eu ajoelhei ao lado da minha cama e orei, falei com Deus. Conversei com Deus, né? Falei com Ele o que é que estava acontecendo, porque eu não estava tendo discernimento, não estava entendendo. E veio essa palavra, né? Ansiedade no meu coração. Eu falei, será que eu estou ansioso? Né? Será que isso está gerando uma ansiedade no meu coração? E eu peguei e falei, Pai, eu quero colocar tudo isso diante do trono da graça. Eu quero descansar, eu quero que o Senhor ensine o trabalho mais profundo da minha alma, porque só Deus pode chegar, médicos não pode chegar em alguns pontos do nosso corpo físico, do nosso organismo, mas Deus, Ele pode chegar em qualquer parte, Ele conhece cada célula, Ele conhece cada molécula do nosso corpo, Ele conhece. Deus sabe, Ele pode chegar no mais profundo da nossa alma. E eu falei com Deus, oh Deus, não estou entendendo mais, Senhor, eu coloco diante do trono da graça e eu quero me aquietar. E deitei, e sabe o que eu fiz? Eu comecei a louvar a Deus. Comecei a cantar, cantei aquela música, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Comecei a cantar louvores. Cantei lá, bom é louvar, meu íntimo, bem baixinho. Daqui a pouco, eu só levantei no outro dia, mano, eu dormi a noite toda, depois daquela hora. E sabe, eu estava com um problema e não percebia. Algo estava me consumindo por dentro e eu não discernia. E eu falei, quando Deus me trouxe, me deu convicção, o Espírito Santo trouxe essa palavra, eu coloquei diante do trono da graça. Eu levei cativo diante do trono. E eu encontrei graça, encontrei misericórdia, encontrei amor, encontrei consolo, encontrei a mão do Deus poderoso cuidando de mim naquele momento. E eu me senti seguro. E eu falei, uau, é algo que é tão prático para nossas vidas quando a gente aprende, né? Que depender de Deus em detalhes que nós não temos controle do nosso corpo. E aqui, amados, é interessante para nós, abre sua Bíblia comigo em Salmos 94. Salmos 94, eu sei que eu ainda estou fazendo alguns exames e vou continuar fazendo, então eu tenho consulta essa semana e tudo, sabe? Mas eu penso que pode ter sido isso que tem gerado um aumento da minha pressão, eu tenho quase convicção sobre isso, porque minha pressão arterial agora está controlada, né? Estou tomando medicamento também certo, e eu creio que isso tem me ajudado muito, eu vou fazer alguns exames ainda, mas cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo, amém? Amém. Efésios capítulo 6, 20. 1 Coríntios 6, 20. Amém? 19, 20. Mas aqui em Salmos 94, deixa eu chegar lá, Salmos 94, versículo 19 está escrito: dos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Olha que versículo. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. Ficamos, e sabe, aqui está um resultado, por exemplo, a definição de ansiedade, um cuidado extremo consigo mesmo. Você fica tão ocupado com medo e, não, eu não posso, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que tomar isso, e você fica ansioso, inquieto. E sabe, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, sabe, nós temos um trono de graça, nós temos a palavra de Deus que nos consola, as tuas consolações, né, está escrito, elas me alegram o coração. Ela me alegra o coração. Ficamos tão ocupados com nós mesmos que isso se multiplica e nos consome. Traz tristeza, traz angústia, traz aflições e ficamos inquietos e sofremos. Ansiedade é algo terrível. Nós com certeza conhecemos pessoas que tiveram problemas com ansiedade, mas muitas vezes nós temos problema com ansiedade e não percebemos. Porque muitas vezes a ansiedade do outro faz com que eu fique ansioso. É verdade. É ou não é? Você entendeu, né? Você convive com uma pessoa e às vezes a minha ansiedade faz com que a minha esposa fique ansiosa ou vice-versa.
E tem coisa que está fora do nosso controle. Nós não discernimos, é no mais profundo do nosso íntimo, e só Deus pode ir. E Deus consola, e Deus fortifica-nos. Em Salmo 119, olha lá, Salmo 119, versículo 29, está escrito. Salmo 119, versículo 28, perdão. Salmo 119, versículo 28. Está escrito: a minha alma de tristeza veste lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Olha, a minha alma de tristeza veste lágrimas. Quantas pessoas a gente conhece, ou até nós mesmos, ficamos chorando no canto do nosso quarto, na nossa cama, chorando, e nós não sabemos por quê. Nós não discernimos. Todos nós estamos sujeitos. A ansiedade é algo terrível. Nós precisamos levar diante do trono da graça, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6, colocando diante do trono a Deus. Eu não tenho controle, mas o Senhor tem, o Senhor conhece, o Senhor sabe a minha estrutura, o Senhor me conhece, sabe que eu sou posso, o Senhor conhece e sabe o que está me fazendo ficar ansioso, inquieto, cansado, frustrado, triste. O Senhor conhece a minha palavra de Deus nos consola. Nos muitos cuidados que se multiplicam dentro de mim, a tua palavra nos consola, as consolações do Senhor nos consolam, as consolações do Senhor, nos faz alegrar o nosso coração. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito, 2 Tessalonicenses capítulo 2, em 2 Coríntios capítulo 1, fala que Deus é o Pai das consolações. E aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Olha só que versículos lindos para nós hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e que nos ama, e que nos deu eterna consolação. Somos consolados pela palavra de Deus, sabe? Deus vai no mais profundo da nossa alma e nos consola, traz uma alegria imensurável. Ele nos cura de dentro para fora, no mais profundo do nosso íntimo, nossa subconsciência, sabe? Da nossa memória. Deus vai lá, o Espírito Santo que selou cada um de nós que nasceu de novo, conhece cada parte do nosso corpo, e por isso nós podemos colocar em oração diante de Deus o que está gerando inquietude em nossos corações. E se nós não discernimos, precisamos dobrar nossos joelhos e falar: Pai, me ensina, me fala o que está me incomodando, e mesmo sem perceber, eu peço que o Senhor me ajude aqui. O Senhor não permita que essa ansiedade me abate o coração. E Deus consola, Deus nos fortifica. Olha só que versículos lindos para nós dessa manhã. Abre sua Bíblia em Salmos 46. Salmos 46. Salmos 46. Salmos 46, versículo 7 e 10 e 11. Salmos 46, versículo 7, está escrito: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uau! Que promessa, hein, Fred? Uau!
que promessa para nossas vidas hoje de manhã. Se você é nascido de novo, onde você estiver, em todo momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância que você estiver passando, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, estará convosco, estará conosco. Uau! Em qualquer momento, Deus está conosco, mesmo quando eu estou, inquieto e ficando no meu íntimo, uma preocupação gerando em mim, no coração, no meu íntimo, uma ansiedade. Eu posso falar: ó Deus, o Senhor está presente, ó Deus, o Senhor está aqui, ó Espírito Santo, o Senhor me conhece, ó Senhor Jesus, o Senhor está comigo, porque não mais eu vivo, mas o Senhor vive em mim. Então, me ajuda aqui, me ensina a aquietar meu coração. E Deus disse: aquietai-vos, 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 descansa, porque eu sou o seu Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Todo-Poderoso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tudo está debaixo do olhar atento do nosso Deus. Tudo está nu e patente aos olhos dele, em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Deus está presente, Deus está conosco em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Oh, amados, o inimigo irá trabalhar sorrateiramente para lançar seus dardos venenosos em nossas emoções, gerando preocupações. Ele vai tentar fazer com que nós ocupamos tanto com cada um de nós mesmos, com nós mesmos, para nos afligir emocionalmente. Assim, sem percebermos, sofreremos. Necessitamos dar um basta nesse sentimento quando nós estamos passando, e não aceitar os dardos do inimigo, de acordo com Efésios capítulo 6, versículo 12 a 18. Nós precisamos, pelo contrário, cercar nosso entendimento, nossas emoções com a palavra de Deus e esperar inteiramente na graça de Deus, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. É um privilégio para nós termos a palavra de Deus que nos consola, que nos motiva, que nos fortifica. Não estamos sozinhos. Ah, pastor, você não sabe. Só eu tenho esse problema de ansiedade. Muito entre a Irmandade tem o mesmo problema. Muitos filhos de Deus estão vivendo ansiosos. E muitos nem percebem que a ansiedade está gerando doenças. Depressão, outras coisas. E muitos estão vivendo, isolados do corpo de Cristo, da família de Deus. Porque não discernem, ou talvez discernem, mas não tem ajuda real, onde a palavra de Deus chega e consola, e joga, coloca o motivo a levantar a cabeça e andar na jornada que Deus tem estabelecido para a vida de tal pessoa. Precisamos estar atentos, por exemplo, em nossa casa. Se você vê um membro da sua família isolado, não permita. Se você vê um membro, um amigo, longe do corpo de Cristo, andando, de cabeça baixa, Deus usa seus braços para abraçá-lo e ajudá-lo a levantar a cabeça e andar. Não permita, que o inimigo, use você para que você viva, ou eu, para que vivamos uma vida com ansiedade. Ansiedade é algo terrível e não percebemos muitas vezes. Por isso Paulo diz: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas tudo seja conhecido diante de Deus, tudo com oração e súplica. O inimigo não dá trégua. Abra sua Bíblia rapidinho para a gente concluir aqui nessa manhã, em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9, está escrito. 1 Pedro, capítulo 5. Enfim, amados, nós não podemos jogar toda a culpa no inimigo sobre as nossas ansiedades. Às vezes é o nosso cuidado extremo para conosco mesmo que está gerando essa ansiedade. E o inimigo toma proveito, é claro. O inimigo é um bom estudante. Ele fica ao redor rugindo. É o que nós vamos ler agora, versículos 6 a 9. Humilhai-vos, portanto, debaixo, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe, duas coisas aqui para nós hoje de manhã. Número 1, sede sóbrios e vigilantes. Não anda desequilibrado nas suas emoções. Se você está vivendo desequilibrado nas suas emoções hoje de manhã, talvez é a ansiedade que está gerando esse desequilíbrio. Precisa colocar o joelho de Deus. Em alguns casos precisa de medicamento, remédio também. Mas o principal aqui, amados, é buscar o trono da graça, as consolações na palavra de Deus. O Pai das consolações, aquele que conhece a nossa estrutura, aquele que conhece o nosso organismo, aquele que conhece, que pode penetrar no mais profundo da nossa alma, o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai, que nos amou e que nos ama e que derramou seu sangue na cruz por cada um de nós, e que ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e é o nosso advogado, e está à destra do Pai, Jesus Cristo. Pensa comigo, número 1, sede sóbrios e vigilantes. Procura discernir o que está te afetando ou nos afetando e entrega diante do trono da graça de Deus. E aquiete, fazendo sossegar vosso coração. O inimigo não dá trégua e irá aproveitar das nossas fraquezas para nos afetar com pensamentos que trazem insegurança e que tiram a nossa paz. Então podemos sim resistir firme na fé, como está aqui no versículo 9. Uma fé alimentada com a palavra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. E por a palavra de Deus que nos consola. Número 2, outra coisa, precisamos saber, não estamos sozinhos quando lideramos com ansiedade. Muitos estão espalhados pela irmandade no mundo, vivendo o mesmo problema. Por isso, o versículo aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, amados, o principal é Deus estar conosco. Então lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia! Sabe, amados, em Gênesis 32, versículo 7, não vou precisar ir lá não. Jacó, depois de 20 anos, voltando para a terra prometida, né, ele mandou seus servos irem visitar, ver como estava Esaú. E os servos voltaram e falaram: Esaú veio encontrar com você com 400 homens de guerra. Jacó lembrou que 20 anos atrás tinha deixado Esaú querendo vingança, querendo matá-lo. E isso gerou uma grande ansiedade no coração de Jacó. E isso geraria, eu acho, em todos os nossos corações, né? Ficariam com medo. O versículo 6 fala que Jacó ficou com medo, inquieto. Mas sabe que nesse ponto, Jacó, ele não fugiu como ele fugiu 20 anos atrás. Pelo contrário, ele buscou o Deus de Israel. Ele orou, ele colocou diante de Deus. E aquietou sua alma. Ele confiou no Deus de Israel. E Deus mudou o coração de Esaú de vingança para um coração amoroso. E no capítulo 33, versículo 1 até versículo 19, quando Esaú chegou e viu Jacó, ele pulou no pescoço de Jacó e choraram. Choraram juntos os dois irmãos. E no versículo 20 de capítulo 33, Jacó levantou um altar e clamou pelo Deus, o Deus de Israel. Oh, amados, Deus muda o nosso coração, Deus conhece a nossa estrutura. Então, busquemos o trono da graça quando estamos ansiosos. Eu estava inquieto, eu estava, algo incomodando, eu estava preocupado com o meu braço e eu não percebia, mas eu fui cair de joelho diante de Deus de madrugada e falei com Deus, e o Espírito Santo trouxe a minha memória. E sabe uma coisa? Eu
eu fui liberto naquele momento, começando a cantar louvores ao nosso Deus. Sabe, amados, quando você está inquieto, quando a ansiedade está te atacando e você coloca diante de Deus em oração, como está escrito em Filipenses 4:6, como está escrito aqui em 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Sabe, o inimigo treme. O inimigo treme, e se você, no próximo passo, se você começa a louvar a Deus, é como se você fizesse assim, um soco na cara do inimigo. Aí ele fica com vergonha e foge. Resistir firmes na fé, e ele fugirá de vós. É prático, funciona. Isso é fé. Não entendemos, não percebemos, mas Deus está conosco. Deus está aí, Deus está aqui, Deus está conosco hoje e agora. E a promessa em frente, isso, a promessa, e pastor Cleber, a promessa é, Jesus disse em Mateus 28, 19, 20, eu estarei convosco até o fim. Eu estarei convosco até o fim, disse Jesus. Eu estarei convosco até o fim. Sabe, amados, Deus é fiel. Deus cuida de nós. Em Salmo 50, versículo 15, Deus diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Sabe, eu li o livro de Eclesiastes recentemente todinho, por indicação do irmão, e sabe uma coisa incrível que eu percebi? Sobre ansiedade. Tem vários versículos em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6, 16, capítulo 6, versículo 9, capítulo 1, versículo 14, capítulo 17, versículo 2, capítulo 2, versículo 11, 17, capítulo 2, 26, fala sobre a aflição de espírito. Tudo é verdade. Aflição de espírito. E a ansiedade gera essa aflição de espírito. E muitas vezes em nossos corações. Eu penso que ansiedade, poderíamos falar ansiedade de espírito. Tudo isso é correr atrás de vento. Por isso podemos entregar diante do trono da graça, como está em Filipenses 4:6, colocando diante de Deus em oração e súplica, e aquietando o nosso coração, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele cuida de nós, e Ele está presente, hoje, agora e em qualquer momento das nossas vidas, porque essa é a promessa. Não percamos mais o sono por causa desse sentimento, ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Paulo disse, descanse, confie em Deus, que estará 24 horas ao nosso lado. E para terminar essa manhã, um versículo que eu amo na palavra de Deus. E foi o versículo que Deus me deu naquela madrugada. Salmos capítulo 3, versículo 5. Salmos capítulo 3, olha comigo, Salmos 3, e nós vamos orar para terminar, nesta manhã são 11 horas e 25 minutos, Salmos capítulo 3, versículo 5, o salmista disse, nós poderíamos entrar aqui em várias pessoas no Velho Testamento que têm problema com ansiedade, e como Deus cuidou, e como foi resolvido, mas aqui, versículo 5, o salmista diz, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Ponto. Ele está convosco. Ele está conosco. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas tudo seja conhecido diante de Deus através da oração e súplica. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou contigo até o fim. Este é o nosso Deus. Podemos cantar louvores, exaltar o nosso Deus no momento das inquietações da vida. E assim nós damos soco na cara do inimigo e saímos mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelas músicas lindas que cantamos nessa manhã, o tempo dos dízimos, o tempo da ceia, o tempo da mensagem compartilhada com o pastor Cliff, Pai, a mesa do nosso Deus, estamos em torno dela, em comunhão, podendo abraçar uns aos outros, podendo cantar louvores juntos ao nosso grande Deus. Obrigado, Senhor, pela mensagem do pastor Cliff, e obrigado, Senhor, por sua palavra, que não
venhamos, ó Pai, andar ansiosos de coisa alguma, mas que possamos discernir nosso corpo e colocar diante do trono da graça aquelas coisas que nos acomodam e podermos descansar, aquietar nosso coração, a nossa alma, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor está presente, que o Senhor pode e fará infinitamente mais em nossas vidas, e o Senhor pode mudar nossa estrutura de dentro para fora, e nós cremos nisso, e nós confiamos em Ti, e nós esperamos em Ti, ó Deus de Israel, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, ó Pai, sobre cada um aqui presente, sobre cada família aqui representada. Estenda suas mãos, ó Pai, e traz uma cobertura espiritual. Aqueles que nos assistem pela internet, ó Pai, estenda suas mãos e que eles possam tomar uma decisão de estar aí conosco também, se assim é possível. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos e em nome de Jesus, protege, ó Pai, na volta para casa e que possamos ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém.